Nesse vídeo eu quero contar para vocês como foi que eu quintupliquei meu salário em pouco mais de 5 anos. Oi, se você não me conhece, eu sou Rafael de Paula, executivo do mercado de seguros por mais de 20 anos, também artista marcial por mais de 20 anos, também sou um amante da cultura pop, da cultura tech e de um monte de outras coisas. Hoje eu vivo em Madrid e abri esse canal para contar um pouco da minha história, compartilhar minhas experiências e falar sobre crescimento pessoal na real, baseado em fatos reais e em histórias reais da minha vida. Bom, como eu quintupliquei meu salário em apenas 5 anos? Parece fácil falando assim, mas não tem fórmula mágica na verdade, gente. E aqui já é um spoiler, tá? O que aconteceu? Eu vou contar a minha história lá de trás. Eu sempre trabalhei no mercado de seguros, comecei em 2001 como office boy, né? Nem sei se existe ainda essa figura, porque naquela época a gente fazia muita coisa pessoalmente ainda, né? A internet era usada de forma ainda muito precária. E fui ao longo da minha carreira trabalhando lá em Recife, na minha cidade natal, sempre em filiais de seguradoras e na área comercial principalmente, porque essas filiais sempre têm um caminho mais comercial para lidar com o mercado. E aí, ao longo da minha carreira eu fui evoluindo, passei de office boy para assistente, depois comecei a atender comercialmente alguns pequenos corretores, e aí fui evoluindo até ganhar uma carteira maior de corretores e fazer visitas externas, né? Tinha que ir de carro, visitar os corretores, dar treinamento, falar comercialmente sobre os produtos, os diferenciais. E boa parte da minha carreira se deu ali, com uma pequena pausa lá em 2012, quando eu passei um ano no Canadá, depois voltei para o Brasil e para o Recife e continuei com essa minha carreira. Já tinha sido coordenador de filial, já tinha atendido alguns outros estados também, já tinha viajado o país e a minha carreira já estava num ponto em que eu já tinha feito praticamente tudo o que dava para fazer dentro daquele modelo de negócio, dentro daquele cargo que eu estava. A partir dali só dava para eu ou ser promovido para o gerente da filial, por exemplo, mas o gerente da filial onde eu trabalhava é um cara super respeitado, com bastante experiência de carreira, né? E ele pouquíssimo provável de sair da empresa por ser demitido, porque é um cara super competente. E também pouquíssimo provável dele sair dali para uma outra empresa também, porque ele já estava ali há bastante tempo, né? Ele já estava numa posição muito boa para a carreira dele. Então a minha única alternativa seria sair de Recife, né? E me destacando, fazendo boas entregas e mostrando que eu tinha uma desenvoltura boa até para cargos de liderança. Surgiu ali algumas oportunidades, né? A primeira dela era para ir para Belém, isso era em 2017, e esse meu gestor, que era o gerente da filial lá na época, me chamou: olha, tem uma vaga para ser sênior lá em Belém, porque o gerente está perto de se aposentar e a ideia é ele treinar alguém para ficar no lugar dele e tal. Eu já conhecia Belém, é uma cidade belíssima, mas eu não tinha muita intenção de morar lá. Então acabamos descartando essa possibilidade. E quando foi em março de 2018, eu recebi uma ligação desse meu gerente da filial dizendo: olha, surgiu uma nova vaga em uma outra área e o seu nome foi cotado pelas pessoas da matriz. Eu falei: nossa, meu nome foi cotado pelas pessoas da matriz, mas eu nem conheço tanta gente assim da matriz em São Paulo, né? E ele perguntou se eu gostaria de participar dessa possibilidade, me disse que era numa das áreas dentro do que a gente chamava lá de área de gestão comercial. E eu falei assim: sim, topo conversar para entender um pouco sobre a oferta, né? E aí marcou-se uma conversa e eu conversei com o gestor da área naquela época, que ele tinha acabado de ser promovido para gestor da área. Ele era um analista nessa área e estava precisando justamente de um analista ali para tocar essa área, que era a área de capacitação, de treinamento da área comercial. E aí a gente começou a conversar e eu já conhecia ele porque ele já tinha dado alguns treinamentos para a gente.
E ele falou, eu me lembrei muito de você, de uma conversa que a gente teve lá em Salvador, quando a gente teve um treinamento e tal. E eu fiquei com você na cabeça e decidi te chamar para conversar. E a nossa conversa foi maravilhosa. Como se diz, o santo bateu, né? Mas claro, ele conhecia ali a minha performance, a gente já se conhecia também. E ele acabou fazendo uma oferta e eu aceitei. Então fui transferido para São Paulo para trabalhar nessa área de capacitação comercial, que era uma área recente também. Não era uma área que estava criada há muito tempo. Então a gente começou a fazer alguns trabalhos muito legais lá. A gente tinha uma ferramenta de treinamento por vídeo, né, que era desenvolvida lá dentro. Então a gente tinha uma empresa parceira que desenvolvia esse software, que era uma página na web que tinha os vídeos onde a gente dava treinamento de produtos, a gente dava treinamento de ferramentas, de sistemas, e esses treinamentos ficavam disponíveis tanto para o nosso time comercial como para os parceiros comerciais, que são os corretores. E aí a gente foi fazendo vídeo e foi daí que surgiu minha paixão pelos vídeos, e é por isso que eu estou aqui hoje. E além disso, a gente dava treinamentos presenciais também, então a gente fez vários treinamentos super importantes. Eu me lembro muito bem de um treinamento que a gente deu durante uma semana. A gente fez 6 dias de treinamento, foi uma loucura, assim, a gente pegava avião todo dia, mas naquela época éramos solteiros e morávamos sozinhos, então era mais fácil fazer esse tipo de peregrinação aí pelo Brasil para dar treinamento. Mas acontece que ao longo do tempo a gente foi fazendo entregas muito consistentes e muito boas, assim, que impactavam diretamente no resultado comercial. Então a gente lançava um produto novo, a gente fazia um pacote de treinamentos com vídeos, com treinamentos presenciais, todo mundo ficava super preparado naquele produto e as vendas iam bem. Então a gente tinha ali resultados muito interessantes acontecendo ao longo do tempo que foram ajudando a gente. Pois bem, passado-se algum tempo que eu estava lá, nessa área, o meu perfil começou a ser percebido por outras empresas. Eu recebi uma proposta para sair da empresa, mas não era o que eu queria de verdade. Acabei ficando, mas por conta dessa proposta, a empresa me fez uma contraproposta, então eu já recebi um aumento. Então saí daquele primeiro salário que eu estava lá como comercial. Quando eu fiz a transição para São Paulo e fui de comercial para analista, eu acabei tendo um bom aumento. Depois eu recebi essa proposta, então só aí o meu salário já tinha duplicado, já tinha multiplicado por 2, né? Nesse momento que tinha passado um pouco mais de um ano ali. E aí a gente continuou fazendo algumas entregas, alguns trabalhos interessantes e tudo mais. Passado-se mais algum tempo, a gente teve pandemia. Durante a pandemia, nós tivemos que fazer um super treinamento para mais de 800 pessoas, porque durante a pandemia, a empresa que a gente trabalhava, ela tinha adquirido parte de uma outra empresa. E com essa parte da outra empresa, vinham muitas pessoas, inclusive comerciais. Então a nossa área comercial, que antes tinha por volta de 380 pessoas, passou a ter mais de 800 pessoas. E a gente precisava treinar todo mundo, porque a empresa decidiu que manteria os produtos de ambas as empresas rodando por pelo menos um ano. Então todos os comerciais deveriam atender o mesmo corretor em todos os produtos, para que não houvesse ali nenhum tipo de concorrência entre os comerciais da mesma empresa. Então a gente teve essa missão de treinar todo mundo, só que a gente estava no meio da pandemia. E aí a gente conseguiu criar um super modelo de treinamento que era ao vivo, era uma transmissão ao vivo. A sede da outra empresa, que tinha sido parcialmente adquirida por nós, ficava no Rio de Janeiro e a nossa em São Paulo. E aí a gente fazia transmissões ao vivo e ao mesmo tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro. De São Paulo a gente transmitia os produtos da nossa empresa, né, da que eu já trabalhava, para os novos colaboradores comerciais que estavam chegando. E do Rio, os técnicos que estavam vindo daquela empresa que estava sendo adquirida treinavam os nossos outros comerciais. Então a gente fazia um treinamento cruzado ao mesmo tempo. Era uma agenda insana, gente. Vocês não fazem noção de
quão complexa era essa agenda, mas a gente conseguiu fazer acontecer. A gente entrava nos intervalos ao vivo conversando entre Rio e São Paulo, era muito legal. A gente pegou uma sala bem grande, tinha uma equipe até grande também, com todo o protocolo, né, de saúde ali, para preservar as pessoas que estavam ali, claro, por conta da pandemia naquele momento, mas deu super certo. Deu muito certo, foi um projeto que, assim, foi super elogiado, virou case, assim. E aí, a partir dali, a nossa área ficou muito em foco, né, como uma área super relevante para apoiar o crescimento da área comercial. E aí, passados alguns meses disso, em janeiro de 2021, o meu gestor, naquela época, acabou decidindo sair da empresa, ele ia abrir um negócio. E a gente teve ali um gap de gestão por um mês, mais ou menos. E nesse meio tempo, eu acabei sendo promovido a gerente no lugar dele. E eu agora tinha muito mais responsabilidade, eu gerenciava uma equipe, né? Eu fiquei não só como gerente da área de treinamento, mas eu também cuidava da parte de comunicação. Então era treinamento e comunicação. E aí depois de algum tempo, com as movimentações, uma colega saiu e eu assumi a área dela também junto com a minha. E aí a gente transformou essas duas equipes numa só, né? Mas a gente cuidava de todas as ações comerciais, todas as campanhas comerciais de vendas, também de comunicação e de treinamento comercial. A partir dali eu já era gerente, comecei a fazer um bom trabalho, a gente começou a fazer algumas entregas, eu participei de um fórum global que me deu muita experiência, assim, eu participava de fóruns periódicos, era meio complexo porque eu tinha que acordar de madrugada, foi cansativo, mas foi muito bom para minha carreira, assim, eu conheci o modelo de negócio de outros países, por exemplo, nessa mesma empresa, então era bem legal. Passando disso, eu acabei sendo demitido, eu conto isso num outro vídeo, e essa demissão foi muito boa para mim, porque eu fui para uma outra empresa para criar toda essa área de gestão comercial, de inteligência comercial nessa outra empresa, e eu fui com um upgrade de salário muito bom, foi assim, 50% de aumento do salário que eu recebia antes, eu passei a receber nessa empresa nova, então foi muito legal. Fiquei por lá 2 anos, a gente entregou projetos incríveis, com bons resultados, com consistência, com altíssima qualidade, e eu acabei recebendo uma outra proposta depois de 2 anos para assumir uma nova área também que seria criada nessa outra seguradora, que também era uma seguradora mais jovem. Estava criando essa área de estratégia e inteligência comercial, e eles precisavam de alguém com essa experiência. Eu fui contratado para isso, e nessa época eu já fui com cargo de superintendente e meu salário já ultrapassava os R$20 mil. Então, assim, essa é a história de como eu migrei, né, durante todo esse tempo. Tá, Rafael, beleza, mas o que você fez de fato para conseguir isso? O que você fez de fato para conseguir todas essas promoções? Gente, pode parecer simples, e de fato é. Não é fácil, mas é simples. Por quê? Basta entregar um bom trabalho. Comprometimento, consistência, entregas relevantes. Não adianta você fazer um monte de trabalho e o teu trabalho não tem impacto, né? Não está impactando a empresa positivamente. Então é um conjunto de coisas que você precisa cuidar, né? Como consistência, comprometimento, entrega relevante e vender o seu peixe. Você precisa mostrar que você está fazendo um bom trabalho, senão ninguém vai ver. Tem tanta gente dentro das empresas. Essa empresa que eu trabalhava quando eu fiz o treinamento ao vivo tinha mais de 1.500 funcionários. Quando teve a fusão, passou para 3.000 funcionários. Se eu faço um ótimo trabalho, mas ninguém está vendo, não adianta e ninguém vai ficar me procurando. Eu preciso mostrar esse trabalho bem feito também. Então, se você faz um bom trabalho e mostra o seu trabalho, você vai acabar sendo reconhecido em algum momento. Então é por isso que eu passei por essa transição na minha carreira e fui ganhando cada vez mais, cada vez mais. Quintuplicar o meu salário foi uma experiência fantástica. Eu adoraria que isso acontecesse sempre, mas não é tão fácil assim.
mas eu faria algumas coisas diferentes. Nesse período de alguns anos em que eu fiquei muito focado no trabalho, eu acabei prejudicando um pouco a minha saúde, né? Eu tive um burnout, eu conto essa história também em um outro vídeo. Focar na qualidade de vida e no equilíbrio, eu acho que é a melhor maneira de você ter saúde e ganhar muito bem. E você? Qual foi a sua virada de chave? Você teve uma transição como essa? Você conseguiu fazer um upgrade de salário muito legal e você quer compartilhar com a gente? Comenta aqui comigo, me conta como foi essa tua história, vamos trocar ideia, vamos falar sobre quais foram os itens que nos ajudaram a chegar até esse momento e compartilhar todas essas experiências com todo mundo aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um like. Se gostaram ainda mais dos temas que a gente toca aqui, já se inscreve nesse canal para receber os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem até esse momento. Um abraço e até o próximo vídeo.